Olá, bem-vindos ao primeiro Conexão Unesc de 2021. O programa de hoje é especial, todo dedicado à Covid-19. O ano de 2020 foi atípico para todos, marcado por uma pandemia de uma doença até então desconhecida. Quando os primeiros casos do novo coronavírus apareceram na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, ninguém imaginava que em poucos meses a doença se espalharia pelo mundo e se transformaria numa pandemia. No programa de hoje, vamos relembrar as principais matérias feitas pela Unesc TV e também alguns projetos desenvolvidos pela Unesc neste ano de pandemia. No dia 17 de março de 2020, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, decretou situação de emergência. Foi dado início à quarentena para enfrentar a pandemia. Lojas, restaurantes, bares, academias, escolas, universidades e muitos outros estabelecimentos foram fechados. A Unesc, mesmo antes do decreto, suspendeu as aulas e os colaboradores começaram a trabalhar de casa em sistema home office. Uma das primeiras reportagens que fizemos neste período foi para tentar conhecer o novo coronavírus. O coronavírus é uma espécie de uma família de vírus que tem como característica na superfície proteínas que se assemelham a uma coroa. Por isso que ele tem esse nome de coronavírus. O que a gente sabe que tem contato, então é o primeiro aerógeno. Então eu respiro aqui, eu tuço aqui, eu espirro aqui e você pega aí. Então essa coisa de transmissão por via aérea. E a gente também tem descrição de contato. Então
eu tuço na minha mão, ponho a mão em cima da mesa, saio daqui e o vírus fica aqui em cima da mesa. Você chega depois de mim, passa a mão na mesa, põe a mão perto dos olhos, perto do nariz ou da boca, ou se alimenta de alguma coisa, e aí ingere ou inala o vírus e pode adquirir a doença. O diagnóstico, de certeza, é feito por biologia molecular, ou seja, sequenciamento do material genético. A gente tem que pesquisar numa secreção de via respiratória, coleta um pouquinho dessa secreção, leva para um laboratório adequado, onde se faça a biologia molecular e eles vão sequenciar um pedacinho do RNA do vírus, e se achar esse pedacinho é dado como positivo, se não achar é dado como negativo. Você viu que no começo da epidemia a gente só podia fazer no Adolfo Lutz em São Paulo ou na Fiocruz. Agora eles já prepararam os laboratórios centrais, os LACENs nos estados, então a gente já está fazendo aqui em Florianópolis. Grupos de risco, a princípio, pelo que a gente vê da mortalidade, são pessoas idosas, acima de 50 anos já começa a ter uma curva maior, então aumenta o dobro de 50 para 40, o dobro de 60 para 50 e 3 vezes ou 4 vezes de 80 para 60. Então, à medida que vai aumentando a idade, a probabilidade de doença grave e óbito aumenta também. Outro grupo de risco são pessoas que têm alguma comorbidade ou já têm alguma doença, já tem algum problema, já faz tratamento para imunossupressão, né? Doenças com imunossupressão, então você faz um transplante, você toma imunossupressor, você tem uma doença autoimune, você toma imunossupressor. Então parece que quem tem doença, outra comorbidade, tem mais chance de desenvolver quadros graves. Existe uma membrana chamada alvéolo capilar, essa membrana espessa. Quando ela espessa, ela aumenta a distância pelo qual o oxigênio tem que passar para o lado de lá, então isso dificulta. Isso causa um edema, um inchaço, né? Esse espessamento é por acúmulo de líquidos, então fica mais difícil de você capturar no sangue o oxigênio que você respira, então você fica em insuficiência respiratória. Primeiro, higiene, lavagem das mãos. Se não tem pia no local, aí o álcool em gel é uma boa medida, porque ele tem característica de ser um antisséptico virucida, bactericida. Depois, aquela etiqueta da tosse, que é a coisa de não tossir na mão, se usar o lenço de papel, jogar fora e lavar as mãos. Tossir no cotovelo, né? Evitar de ficar em lugar fechado, abrir janela, deixar ventilar, isso tudo já também ajuda. A gente tem que tentar levar a vida o mais normal possível, se programar para sair menos de casa. Se as pessoas vêm do exterior, tem que ficar 7 dias dentro de casa em quarentena, se não tiver nenhum sintoma. Se tiver algum sintoma, tem que procurar o sistema de saúde para fazer o exame, esses que vieram do exterior. São essas coisas que a gente deve fazer. A Unesc começou então o processo de preparação para esse período de pandemia. Foi criado um comitê com a participação de diversos especialistas da universidade para a criação de protocolos de biossegurança e também para a preparação das aulas mediadas por tecnologia. A universidade demonstrou a sua inovação e o pioneirismo no enfrentamento da pandemia. A agência de comunicação também se destacou na produção de conteúdo informativo sobre a doença, sendo um canal entre a universidade e os veículos de comunicação, auxiliando na produção de conteúdo por meio da expertise dos especialistas da universidade. Os especialistas dizem que a diabetes aumenta em até 3 vezes o risco com o coronavírus, mas ainda se sabe pouco sobre esses riscos. Aqui comigo está o médico endocrinologista, professor
do curso de Medicina da Unesc, Daniel Meller, da Altoé. Doutor, por que os diabéticos estão nesse grupo de risco? Um grande aprendizado é que os pacientes diabéticos, principalmente os descontrolados, eles estão sempre na linha de fogo, seja no maior risco para as patologias do coração, seja para maior risco das infecções em geral, e não é diferente agora para um quadro importante, um quadro viral importante que é esse do coronavírus. As defesas do corpo estão mais suscetíveis, né, por diversos motivos, tendo em vista que o diabetes é uma doença que mexe com inúmeros sistemas do corpo, né, ela mexe tanto com o sistema nervoso, mexe com diversos outros sistemas, mas o mais ligado é isso, né, liga diretamente a parte cerebral e a parte de defesa. O diabético por si só, ele já tem um risco aumentado de problemas com infecções. E agora no coronavírus, aumenta a chance muito de ficar na UTI, e infecções muito mais complicadas, infecções generalizadas. Os diabéticos têm muito mais risco de sepse, por exemplo. Então, eles têm sim um risco maior, mas o controle é muito importante. E nesse caso, cuidado com o controle e com os idosos que já têm ainda mais deficiência imunológica é primordial. Perfeito. Temos mais diabéticos entre mais idosos e estamos vivendo mais. Com isso, a população brasileira de diabéticos idosos também é maior. Os tratamentos melhoraram, mas o grande ponto precisamos melhorar a adesão. Os pacientes diabéticos precisam tratar melhor, porque sabemos que tem um grupo grande ainda que ainda vai relaxando. Hoje eu não vou tomar o remédio, amanhã ou depois, amanhã eu vou passar na farmácia e vou comprar. Então, aderem pior ao tratamento, com isso aumenta os riscos de problemas e chegam às vezes numa complicação como essa com uma glicose muito mais alta no hospital. Quando chega num quadro infeccioso com uma glicose muito mais elevada, a gravidade é muito maior, o risco de morte após essa hospitalização é muito maior, os estudos já mostram isso. Claro que o coronavírus é muito novo, a gente não sabe, mas muito provavelmente vai ser igual. O risco numa cirurgia de urgência, o risco por um processo grande como esse, com certeza é maior. E o que fazer então, além de ter controlada a glicose? O grande ponto é ter disciplina. Estamos num momento agora de isolamento social. O pessoal está mais em casa, com isso vai ter menos atividade física, vai cuidar um pouco menos em relação, talvez um pouco menos na dieta. Temos que ter disciplina para fazer o teste, monitorar o diabetes, monitorar a glicose frequentemente antes das refeições, saber a importância de estar sempre controlando, não ousar muito na dieta, né, uma dieta restrita, um cuidado, né, beber bastante líquido. Eu acredito que dá para se preservar. E os idosos, a recomendação é do Ministério da Saúde e o que a gente já está vendo da tragédia italiana. Deixa eles lá, vamos dizer assim, falar ao telefone ou ao WhatsApp, deixa eles mais resguardados. Esse é o momento de isolamento, de controle, mas o carinho pode ser de longe, porque o melhor carinho agora para o idoso é um pouco de distância, porque ninguém quer perder nenhum idoso não na família, acho que todo mundo quer que as famílias continuem aí bem. Esse é o grande dilema que nós temos. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. Então, ficamos atentos às orientações e a todos os conselhos que estão sendo dados. Uma das grandes mudanças provocadas por essa pandemia foi no nosso modo de trabalhar. O home office se tornou quase obrigatório em muitos setores, inclusive para a gente. Com a orientação do Ministério da Saúde para que nesse período de pandemia do coronavírus, as empresas, sempre que possível, adotem como primeira opção o trabalho remoto, nós estamos tendo que mudar a nossa cultura e nos adaptar. Como enfrentar essa nova situação? Confira as dicas e orientações do professor Tiago Francisco, coordenador adjunto do curso de Administração da Unesc. Para quem nunca trabalhou em casa, o que é difícil no contexto atual, mas para quem não tem essa prática do teletrabalho, do home office, o que fazer? Se você é um líder de uma equipe de trabalho, quanto mais alinhados do ponto de vista comportamental forem os seus liderados e, evidentemente, quanto mais alinhados do ponto de vista da personalidade forem os profissionais que fazem parte do seu staff,
melhor vai ser a comunicação entre vocês e mais clara serão as entregas. É importante destacar que o home office ele depende, entre outros aspectos, de um bom planejamento definido pela equipe de trabalho e de um acompanhamento importante da gestão. Uma das grandes vantagens do home office é tornar a empresa produtiva nesse período de quarentena, né? Ou seja, na medida em que há um bom planejamento de trabalho, na medida em que há uma delegação importante das tarefas, fica fácil a empresa se manter produtiva nesse contexto. Um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento do home office é um bom planejamento de trabalho. E nesse sentido, o gestor ele exerce um papel fundamental, porque é ele que precisa coordenar esse planejamento para que as atividades de trabalho sejam muito bem definidas, para que as entregas possam acontecer da maneira esperada e para que os critérios para essas entregas fiquem claros. Isso facilita um ponto bastante importante no processo de trabalho, que é a comunicação. Nesse sentido, organizar uma rotina de trabalho depende de um bom planejamento, depende de uma organização de agenda e, evidentemente, claro, depende das entregas que você precisa desenvolver, das entregas que o funcionário precisa dar conta. Nesse caso, a minha sugestão é que um bom planejamento seja desenvolvido, que as tarefas fiquem muito bem claras e que o funcionário, o empreendedor, o empresário assuma dentro da sua própria casa uma rotina muito semelhante ao dia a dia de trabalho, no que se refere aos horários. Então, cumpra o seu horário, organize a sua agenda dentro dessa proposta de horário e entregue resultados com uma certa frequência para a sua equipe de trabalho. Isso vai fazer com que a rotina fique bem organizada e que o trabalho seja produtivo. E durante essa pandemia, nós também tivemos que mudar muitos de nossos hábitos. O uso da máscara se tornou obrigatório, o álcool em gel é nosso companheiro em praticamente todos os lugares e os cuidados com a higiene também aumentaram. Olá pessoal, eu sou a professora Alessandra do curso de Nutrição da Unesc e preparei esse vídeo para vocês para mostrar a importância de fazer a higienização correta dos hortifrutis. Lembrando que a higienização acontece em duas etapas, a etapa de limpeza e de desinfecção. Então, o que eu vou mostrar aqui é a etapa de desinfecção, né? E aí, então, a gente tem aqui 3 potes com água. Esse primeiro pote tem água com vinagre, o segundo pote tem água com hipoclorito de sódio ou água sanitária sem alvejante e nesse terceiro pote só tem água, não tem mais nenhum produto. Aqui na frente eu peguei 3 laranjas e coloquei, elas estão envoltas com purpurina. As purpurinas, elas representam os micro-organismos, né? Já que a gente não consegue ver eles a olho nu, então a gente colocou purpurina para conseguir mostrar para vocês o que acontece na etapa de desinfecção dos hortifrutis. Então, eu vou pegar a primeira laranja, que já foi lavada, passada em água corrente, e agora eu vou colocar na água com vinagre. Vocês podem ver que se a gente coloca o hortifruti em água com vinagre, os micro-organismos continuam nos hortifrutis, ou seja, a água com vinagre não consegue matar os micro-organismos. O mesmo acontece se eu mergulhar essa laranja, que está cheia de micro-organismos, representado pela purpurina rosa, em água, somente água. E agora aqui eu vou mergulhar a laranja na água com solução de hipoclorito de sódio, né, ou água sanitária. Então, para cada 1 litro de água, a gente coloca 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio. Então, quando a gente mergulha o nosso hortifruti em hipoclorito de sódio, é isso que acontece com os micro-organismos, né? Eles morrem, e lembrando que tem que deixar 15 minutos, né, nessa solução, né? Eles morrem, ou seja, a gente vai ter, né, os hortifrutis higienizados. Para mostrar para vocês mais uma vez a importância de fazer a etapa de desinfecção corretamente, né, dos hortifrutis. Espero que vocês tenham gostado.
Grande beijo e até mais! Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. Uma das maiores dúvidas da população durante esse período de pandemia era em relação aos medicamentos que poderiam ser usados para combater a Covid-19. Tanto que esses vídeos estão entre os mais acessados no nosso canal no YouTube. O coronavírus é um vírus bastante novo, ele é recente do ponto de vista clínico e ainda não alcançou nenhum ano, de conhecimento a respeito que nós temos a respeito desse vírus. Por conta disso, os tratamentos farmacológicos, tratamentos medicamentosos, eles ainda estão sendo questionados com relação à sua eficácia e segurança. Para ter uma ideia, para colocar um medicamento no mercado, tendo a sua segurança, eficácia e qualidade bem estabelecida, em média levam-se 10 a 15 anos de pesquisa, desde a parte de síntese até que esse medicamento alcance então as farmácias para utilização pela população. Desde o início da infecção, tem sido discutida uma série de medicamentos que podem possivelmente ter um efeito sobre o vírus. Acho que alguns são de conhecimento mundial, como por exemplo a cloroquina e a hidroxicloroquina. Nós temos outros, como por exemplo a ivermectina, a nitazoxanida, que são medicamentos que estão sendo testados ou que já foram testados. Começando a falar a respeito da hidroxicloroquina e da cloroquina, é um medicamento conhecido, é um medicamento utilizado para uma série de doenças, como por exemplo doenças reumáticas, como por exemplo para a malária, e que foi suposto que tinha atividade para o Covid. É importante salientar que várias pesquisas já foram realizadas com relação a esse medicamento no mundo inteiro e, infelizmente, o medicamento comprovou-se que não tem eficácia clínica para o tratamento da Covid-19.
Com relação à ivermectina, que é um medicamento utilizado para parasitoses, ela também vem sendo testada em alguns países, inclusive no Brasil, mas até o momento não temos ainda a segurança e eficácia para a Covid-19. Então, também é um medicamento que está sendo testado, mas ainda não temos segurança na sua eficácia. Nós temos diferentes gravidades e esses pacientes são tratados de maneira diferente. Então, por exemplo, um paciente que tem uma infecção com sintomas leves ou praticamente assintomático. Esse paciente, via de regra, não necessita de medicamentos, não precisa utilizar nenhum tipo de medicamento, ou no máximo um medicamento sintomático para tratamento da febre, da dor muscular que pode aparecer, como por exemplo paracetamol e dipirona, ou o paciente pode utilizar, por exemplo, antihistamínicos no caso de uma coriza que possa ser mais importante. Nesse sentido, o tratamento ele pode ser feito com relativa segurança. Um paciente no estado mais grave ou gravíssimo, ele pode ter uma tempestade inflamatória, que a gente chama. Essa tempestade inflamatória, muitas vezes, ela pode ser tratada com medicamentos como, por exemplo, os corticoides, que é, por exemplo, a prednisolona. Ela pode ser útil, ou a dexametasona também, que é um outro corticoide, pode ser útil no tratamento dos casos graves, porque vai controlar essa tempestade inflamatória. Outros casos, onde, por exemplo, o paciente pode ter uma coagulação intravascular, e isso pode, inclusive, evoluir para óbito, pode ser utilizado, por exemplo, medicamentos como anticoagulantes. Mas, de novo, tudo vai depender da gravidade do paciente para ele necessitar de medicamentos como, por exemplo, os corticoides, como é o caso da prednisolona e da dexametasona, ou de anticoagulantes, como é o caso da heparina. Mas eu gostaria de deixar bem claro que a dexametasona é um medicamento que é um anti-inflamatório esteroide, ele tem um efeito imunossupressor importante e que no quadro de um paciente com sintomas leves, a dexametasona pode muito mais agravar o quadro do paciente do que melhorar o quadro desse paciente. Ele é útil nos casos graves onde a inflamação é importante, mas ele pode ser perigoso num paciente leve porque, como ele é imunossupressor, pode agravar a doença. Muito se fala a respeito do uso de vitaminas e suplementos para a melhora do quadro do Covid, mas até o momento o que se sabe é que tanto substâncias como zinco, vitamina D, suplementos, minerais e outros, eles têm uma ação sobre o nosso sistema imunológico importante, mas que já é natural, não é uma ação contra o vírus, mas sim manter a nossa homeostase, o que é o mais adequado. Então, na verdade, o mais adequado é que a gente mantenha uma alimentação saudável, bons hábitos de vida, doenças crônicas controladas, do que utilizar medicamentos ou suplementos de maneira aleatória. No caso de uma suspeita de infecção por Covid, seja por apresentação de sintomas, seja porque entrou em contato com um indivíduo positivado, o mais adequado é que nós procuremos uma unidade básica de saúde de referência para fazer então o processo de triagem e a testagem para garantir se existe ou não a infecção por Covid. Não é adequado que se use medicamentos por conta própria. A prescrição dos medicamentos para tratamento do Covid são de exclusividade do profissional médico para garantir a segurança e a eficácia para esse tratamento. Então, a grande recomendação que a gente precisa ter hoje é manter os cuidados não farmacológicos de distanciamento social, uso de máscaras, uso do álcool em gel, a lavagem de mãos e evitar situações onde a gente pode ter aglomero de pessoas. Então essas são as recomendações gerais e evitar então o uso de medicamentos por conta própria. A Unesc está entre as melhores universidades brasileiras no desenvolvimento de pesquisas, segundo o ranking universitário Folha. E durante essa pandemia, a universidade foi protagonista no setor científico. Os nossos pesquisadores desenvolveram e participaram de pesquisas regionais, nacionais e até internacionais. Hoje em dia se conhece relativamente bem o curso clínico da doença, quais são os sintomas,
a percentagem de pessoas que acabam desenvolvendo formas mais graves. Se conhece um pouco da estrutura do vírus, na verdade se sequenciou completamente o genoma desse vírus já, então já se conhece do ponto de vista molecular ele em profundidade, que é o primeiro grande passo para que a gente possa ter no futuro tanto vacinas quanto fármacos. Se já tem estudos, inclusive, começando em seres humanos com a primeira vacina nos Estados Unidos, provavelmente ainda essa semana. Se existem já ensaios clínicos para determinar a eficácia de antivirais para tratamento dessa doença, apesar de já se utilizar alguns antivirais de forma empírica, estão começando os primeiros estudos clínicos, mas a gente ainda tem muita incerteza de como a epidemia vai caminhar. Então as curvas de crescimento da epidemia são muito diferentes dependendo do local em que se analisa, dependendo das medidas que foram tomadas nos diferentes países. O mundo inteiro está mobilizado nisso. Verbas de todos os institutos grandes de pesquisa do mundo estão sendo direcionadas para isso. Então, diariamente a gente recebe por e-mail, por WhatsApp, por anúncio das revistas, publicações a respeito do coronavírus nas mais importantes revistas médicas do mundo. Agora mesmo, há 2 minutos atrás, no laboratório saiu uma nova pesquisa publicada no New England Journal of Medicine determinando a meia-vida dos vírus em diferentes superfícies. Então, cada dia se acrescenta muito conhecimento a respeito desse vírus, mas ainda a gente precisa de mais. Muitos estudos feitos tanto em células quanto em animais, então se avançou muito, tanto com medicamentos quanto com vacinas. Então, certamente o próximo passo desses estudos é determinar a eficácia desses, tanto medicamentos quanto vacinas, no ser humano. Então, ensaios clínicos que comparam antivirais contra placebo, ou estudos de imunogenicidade das vacinas vão ser importantes e certamente nos próximos 6 meses isso deve já ter algum tipo de resultado. Esse vírus ele tem uma semelhança bastante grande com 2 outros vírus que deram epidemias no passado, que são coronavírus, que foi o SARS e o MERS, e eles são muito parecidos, quer dizer, ele é da mesma família, entretanto, esse vírus ele parece que ele tem um contágio maior do que os outros. Se sabe que iniciou na China, mas não sabe exatamente o mecanismo através do qual ele foi iniciado. As outras 2, o SARS e o MERS, foi através, o vetor primário era um morcego. Então se acredita que nessa epidemia também o vetor primário era um morcego, mas ainda não se tem certeza de como isso pulou por ser humano, como o vírus rompeu essa barreira entre espécies e conseguiu também infectar o ser humano. Em 2020 foi o ano em que nos reinventamos, reavaliamos nosso modo de vida e os nossos hábitos. A pandemia trouxe muitas mudanças, nos obrigou a olhar o mundo de forma diferente, a repensar as nossas prioridades. E nos mostrou que o mundo é grande, mas ao mesmo tempo tão pequeno. E que as fronteiras que nos dividem também nos aproximam. Estamos unidos e muitas vezes lutamos contra os mesmos inimigos. No próximo programa, vamos continuar falando da Covid-19 e vamos relembrar os projetos desenvolvidos pela universidade durante a pandemia. Até lá! Até pouco tempo, acreditávamos que tínhamos tudo sob controle. Fizemos planos e projetos. Imaginamos um 2020 muito melhor. Um ano para realizar sonhos. Parecia que tudo caminhava na justa direção. Estávamos indo em busca de nossos projetos e sonhos. Mas então, o invisível se fez notar. O invisível que mudou tudo. E nós mudamos também. Não deixamos de sonhar e planejar. Apenas mudamos a rota. Olhamos para outra direção. Olhamos para dentro. Temos uma imensa capacidade de nos reinventar, de transformar os desafios em oportunidades. Sim, talvez esse seja o momento de pensar em fazer as coisas de um modo diferente.
Não deixamos de socializar, de festejar, de trabalhar ou estudar. Só que estamos fazendo tudo isso numa nova perspectiva. Porque o futuro é agora. Não podemos parar. Temos que continuar a perseguir nossos sonhos, nossos ideais. Acreditar que estamos construindo uma nova história e um novo jeito de ser feliz. Mesmo separados, estamos juntos, na esperança de que tudo passe. E vai passar. Quando isso acontecer, seremos mais fortes, seremos diferentes, seremos outros. Porque nas adversidades e nas dificuldades nos tornamos mais humanos.